Convido a todos nesse momento para que nesse instante possamos fechar os nossos olhos e fazer uma conexão junto com a espiritualidade, que possamos nos ligar aos nossos irmãos, que respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo, possamos acalmar aos poucos o nosso coração, nos preparando para o Evangelho desta noite. No instante que vamos saudando e agradecendo os nossos mentores, nossos anjos da guarda, companheiros que estão conosco há muito tempo, nos auxiliando durante a nossa encarnação, nos inspirando, torcendo para o nosso sucesso dentro daqueles compromissos que nós assumimos antes de estar aqui. Vamos sentindo a presença e agradecendo também os mentores do Espírita Soul, esses companheiros que nos dão sustentação para este trabalho, nos iluminam a mente, nos alertam em relação aos conteúdos estudados ao longo da semana, para que sejam proveitosos os nossos estudos e os nossos aprendizados. Vamos nos ligando também aos mentores da nossa casa, irmãos que cuidam de nós, dos nossos familiares, fazendo o possível para que a nossa casa seja um antro de paz, de aprendizado e de muita luz. Junto com esses irmãos, vamos à frente da nossa casa, visualizando a frente da nossa casa e abrindo as portas dela para que as equipes de limpeza, proteção e higienização se façam presentes, adentrem em nosso lar e passem por todos os cômodos, sala, cozinha, banheiro, quartos, fazendo uma limpeza energética profunda, retirando formas, pensamentos, miasmas, tudo aquilo que não for positivo possa ser retirado, varrido, levado para fora. Que os bons fluidos fiquem através dessa limpeza energética, que a nossa casa ganhe um novo odor, novas características. E assim, voltando à frente da nossa casa, vamos nos ligando a Ricardo, seus arqueiros, os seus lanceiros, e vamos pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa casa, protegendo, guardando contra toda e qualquer negatividade ao longo de toda essa semana. E assim a nossa casa se faz um ponto de luz na espiritualidade. Protegida por uma redoma, um farol reluzente se faz, neste momento, no seu topo, assim como uma bandeira branca também é hasteada. E toda a espiritualidade pode perceber que em nossos lares está sendo realizado neste momento um evangelho no lar. E todos os irmãos necessitados da palavra, dos ensinamentos da noite de hoje, que possam se fazer presentes. Vamos também sentindo a presença das falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, de professor Eurípides Barçanufo, e sentindo toda a boa energia dos apóstolos e dos primeiros cristãos, desses companheiros que com muito esforço, com muita dedicação, superaram todos os seus desafios internos, para que em nossas mãos hoje tivéssemos essa preciosidade que é o Evangelho do Cristo. Sentimos também a presença de nossa mãe, Maria de Nazaré, todo o seu carinho, todo o seu amor nos abraça nesse momento e vamos deixando em suas mãos as nossas dores, as nossas angústias, os nossos problemas. Que nos momentos de angústia nós possamos nos lembrar de todo o seu amor que nos ampara, que não nos abala, que nos dá sustentação, fé e esperança, para que dias melhores
venham em nossas vidas. E assim vamos sentindo também a luz abençoada do Mestre Jesus chegando até nós, cobrindo toda a nossa alma, irradiando de nós. E agradecemos ao Mestre pelos ensinamentos deixados, pela bênção do conhecimento da doutrina espírita que nos clareia o horizonte, nos permite ver além desta vida as oportunidades e a justiça divina. E falando em Deus, agradecemos ao Pai pela oportunidade de hoje estarmos aqui, nos encontrarmos, pela saúde, pelas oportunidades, tudo que somos e tudo que temos. E agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Então vamos lá, gente. Bora para o nosso estudo de hoje. Como eu disse no início, hoje eu acabei trazendo uma crônica de carnaval, uma mensagem do espírito de Humberto de Campos, para a gente fazer uma análise do carnaval, o que a gente sente, o que a gente entende disso, né? Os nossos preconceitos, os nossos julgamentos também em relação a esse período do ano, que é muito comum a gente fazer, né? E para que a gente tenha um pouco mais de clareza, eu gosto de todo o período de carnaval dar uma pausa no Evangelho, nos estudos que a gente sempre faz, né? E trago alguma coisinha. E aí esse ano eu separei aqui essa crônica do espírito Humberto de Campos, né? Também conhecido como Irmão X. Eu já vou falar aonde está essa obra. Depois, se vocês quiserem, eu mando dentro do nosso canal, do nosso grupo fechado aqui no Instagram, o link para vocês acessarem. Tem um outro texto bem legal do Emmanuel, que eu não trouxe, né? Óbvio, senão ficaria muito longo, mas que vale também a leitura em relação ao carnaval. Mas hoje, especificamente, eu vim com essa mensagem, que eu, com todo respeito, fiz uma adaptação, né? O nome do texto é Coisas do Carnaval, mas não é uma palavra mais tão aplicada no nosso dia a dia, na nossa rotina. E aí eu acabei trazendo ela como Coisas do Carnaval. E ela está no livro chamado Verdade e Amor, de Chico Xavier. São vários espíritos que escrevem nele, né? E essa passagem está no capítulo 22. Foi psicografado em Pedro Leopoldo. Não tem o ano exato, foi 1900 e alguma coisa, mas a mensagem vocês vão ver que ela se passa no ano de 1940. Mas antes de trazer a mensagem, eu queria colocar aqui pra gente, queria expor pra gente, para que vocês também possam ver, algumas observações que vocês mesmo também fizeram, os comentários que vocês fizeram acerca do tema no Evangelho. Deixa eu puxar aqui, não é este, deixa eu voltar lá no YouTube, aqui, tenho muito botão aqui para mudar, gente, então vamos lá, trazer primeiras participações. Deixa eu ajustar aqui, senão vai ficar bagunçado. Então temos aqui alguns comentários, né, em relação ao que essa questão espiritual do carnaval. Eu não consigo ler porque está muito pequenininho aqui para mim. Deixa eu ver se consigo ajustar. Acho que não vou conseguir ler. Tá aí. Então a Ana Lúcia
comentou lá, coisa boa não atrai, uma época complicada, vibração densa, muito excesso e vulgaridade. A Neuza disse que a droga e a cachaça estão no comando. A Cris comentou, hoje eu entendo melhor a influência dos espíritos em nossas vidas, então hoje o carnaval não é tão atrativo, não me incomoda, só não vou lá, diz a Meg. A Paty, brincar sem exageros, sem esquecer de Deus, não vejo problemas. E a Yumi comentou, ela tem um outro comentário, vou trazer esse comentário da Yumi primeiro, depois volto para esse. Deixa eu trazer para cá, eu apareci. Então ela comentou naquele, sou focada no meu espiritual e não vou mesmo, né? E neste outro aqui, tem um delayzinho para eu conseguir ver aqui no Instagram com vocês. Tá aqui. Ela comentou primeiro que não gosta, né? Péssimo, não gosto de julgar quem vai. Cada um com o seu gosto, nunca gostei, ainda mais agora. E o espírito Uber Espiritismo, reencarnamos para escolher todo dia. O moralismo precisa encerrar com a consciência impermanente, que é o espírito. E o Serginho também falou lá, é a manifestação e abertura para espíritos sofredores. E a Rosana também comentou, depende, muito complexo, opinar, eu acho que fica difícil não encostar os espíritos necessitados. Beleza? Não estou trazendo no YouTube esses comentários, só participações rapidamente no Insta. Agora, esse comentário eu vou trazer aqui no YouTube que eu separei, tá aqui. O carnaval pode ser vivido de maneira equilibrada? O que a galera comentou aí? A maioria dizendo que sim, né? Basta saber como participar. Aí, escolher, né, como participar. Aí, alguns poucos comentários, sim, mas é difícil manter a sintonia. E outros 15% acreditam que é melhor evitar a fadiga. E tem outra enquete aqui. Deixa eu trazer no YouTube também. Pera aí. Eu tô apanhando. Não tô enxergando aqui direito. Aqui. Pronto. Você acha que no carnaval a influência do espiritual dos desencarnados a maioria disse aí, né? Mais do que o normal. 48%, 29% acham que é igual a qualquer festividade material e também 22% acham que só para aqueles que se permitem ser. 1% acha que não há influência dos desencarnados no carnaval. Então vamos ler a mensagem aqui e entender um pouco mais sobre o que o espírito Humberto de Campos quis trazer pra gente. Bora lá. Deixa eu carregar ele aqui. Então eu vou fazer a leitura desse texto e aí, se vocês quiserem comentando alguma coisa que vocês possam perceber, observar, manda bala, comenta aí, eu faço análise depois e eu vou trazer também depois uma análise de como estiver rolando esse texto, tá? A renitezinha tá pegando hoje. Festas barulhentas que antecedem o carnaval de 1941 trazem à minha imaginação uma cena estranha e dolorosa. Então, Humberto de Campos fazendo uma observação. Os preparativos para o carnaval do ano anterior estavam começando. Era um domingo à tarde, o sol se punha, e enquanto os cariocas buscavam alívio para o calor sufocante, os comentários sobre o reinado do Rei Momo fervilhavam. Os morros estavam cheios de samba. Nos bairros mais nobres, garotas dos subúrbios ensaiavam batalhas de confete. Quer ver a intensidade do nosso trabalho? Perguntou-me um amigo espiritual, curioso para aprender sobre o meu novo mundo. Interessado, aceitei o convite sem hesitar. Chegamos a uma casa grande, abandonada e silenciosa. Espere, disse o meu companheiro com cuidado. Ficamos em um canto escuro e logo depois, várias figuras sombrias se reuniram próximas a um salão. Eu fiquei impressionado. Nunca tinha visto uma reunião de espíritos do mal. Alguns passaram por nós sem nos notar, mas como já havia observado reuniões de humanos sem ser percebido, não fiquei tão surpreso. Eles conversavam entre si
e lembrei-me das histórias de infância sobre demônios que saíam do inferno. A minha comparação fazia sentido. Aquelas entidades pareciam extremamente perversas. Os mais ousados falavam de planos terríveis, alguns mencionavam crimes cometidos e vinganças realizadas. O grupo parecia uma quadrilha bem organizada. Havia líderes e seguidores, como se as organizações criminosas da Terra tivessem continuidade no plano espiritual. De todas as conversas, uma me chamou a atenção. Uma entidade mais inexperiente, parecendo um subordinado ansioso por reconhecimento, aproximou-se de um superior e relatou suas tarefas. Depois de receber aprovação, insistiu. Tenho feito meu trabalho com dedicação, mas espero ajudar para minha vingança há mais de 7 meses. Aquela mulher precisa morrer. Ela vai sofrer tudo o que eu sofri, mas a ajuda do grupo está demorando. O superior olhou para ele e respondeu: acalme-se. Sua hora está chegando. Não foi possível agir antes, porque em tempos normais é mais difícil, mas o momento certo está próximo. Por que tive que esperar tanto? Perguntou o outro impaciente. Olha, como você sabe, explicou o superior, os tempos normais são de Deus. Neles as pessoas vigilantes, as orações dos templos e a influência dos lares respeitáveis criam barreiras entre nós. Mas estamos chegando aos tempos normais. Esses são do homem, e o homem é falível como nós. Em tempos de guerra ou loucura, só os que já têm uma conexão forte com Deus resistem. Os outros caem no nosso nível e aí podemos agir. A entidade inexperiente ouviu e respondeu: mas aqui no Rio não há guerra. Mas haverá o carnaval, disse o outro confiante. E isso nos dá oportunidades? Claro, respondeu o superior. Nesses dias, muitos centros espirituais estarão fechados, as igrejas estarão vazias e muitas famílias respeitáveis vão para o interior com medo da nossa influência. Os mais sensatos ficam em casa evitando nos atrapalhar e as vozes de Cristo, com raras exceções, ficarão em silêncio. É o momento perfeito para as nossas vinganças. Eles continuaram a conversar, discutindo os detalhes da vítima e reforçando seus planos mesquinhos. A conversa revelou o nome, o endereço dela e eu decidi acompanhar até o fim esse caso. Saí dali impressionado, enquanto meu companheiro explicava a complexidade do trabalho dos espíritos do bem, que lutam para proteger os humanos das influências negativas. E então chegou o carnaval. Observei de perto o esforço heróico das entidades do bem para evitar o mal que se espalhasse ainda mais. Só na quarta-feira de cinzas, me lembrei da conversa maligna que tinha ouvido. Com um simples pensamento, me vi diante de uma casa humilde, onde um pequeno grupo acompanhava o funeral de uma jovem pobre. Entrei. No caixão vi o corpo de uma mulher de cerca de 30 anos, enquanto uma senhora chorava desesperada. Ao sair, refletindo sobre as novas provas da vida e as batalhas espirituais, houve uma conversa de algumas pessoas que estavam ali. Descobriram a causa da morte? Perguntou um jovem pretensioso. Não sei direito, disse uma senhora mais velha. Só ontem à tarde a família encontrou agonizando. Era muito leviana, comentaram os outros. Mas um velho com aparência tranquila, como um folião de carnaval, encerrou a conversa com uma frase despreocupada. Ah, para que tanto falatório? São coisas do carnaval. Então o texto foi ditado por Humberto de Campos. E aí ele fala sobre algumas coisas que a gente vai trazer hoje. Quais são elas? A questão das falanges espirituais, o carnaval, a obsessão, o orar e vigiar e também sintonia. E tem um detalhe muito peculiar aí sobre o desprezo em relação à vida. Deu para entender a mensagem, deu para entender o texto, li rapidamente aqui, né? Mas deu para vocês compreenderem, acredito eu. Então, o texto ele acaba descrevendo a visita de um amigo espiritual, né, a Humberto de Campos, que o convida para ir até um local que ele descreve como uma casa. Mas a gente entende que no plano espiritual as coisas são mais mentalizadas, né? Então essa casa não era uma casa física. Mas nesse espaço onde Humberto de Campos encontrou esse grupo umbralino ali, né, reunido, ele viu que as pessoas, esses seres entravam, e eles tinham objetivos escusos ali. Planejavam vinganças, planejavam ações maléficas junto com, provavelmente,
os espíritos correlatos a essas almas que estavam encarnadas. Esses espíritos, como ele disse, a maioria deles não percebeu a presença. E a gente já viu isso, né, em diversos outros, não só textos de André Luiz, mas os próprios, dentro das obras básicas, né, a gente vê esse tipo de informação. Então, os espíritos mais iluminados, os espíritos mais superiores, eles estão numa faixa de vibração que os espíritos inferiores não conseguem vê-los ou não conseguem percebê-los. E se percebe, meio que não conseguem ter uma nitidez de quem são aquelas almas. A faixa vibracional é muito diferente. E esses espíritos desse grupo umbralino, né, eles ainda estão presos a todos os sentimentos que os ligam à matéria. Então, sentimentos inferiores como o sentimento do ódio, eles buscam oportunidade para concretizar esses desejos maléficos. Então, essas vibrações pesadas os mantêm distintos, né, distantes justamente dos espíritos mais superiores. E aí, o que eles dizem? Que eles aguardam um momento ali de fragilidade coletiva para poder agir, no caso específico da moça em que o rapaz lá, o espírito mais novo, gostaria de praticar uma vingança. E aí o líder diz, né, que o momento oportuno, no caso, para atingi-la, seria o carnaval, porque durante esse período as energias espirituais estariam com menos proteção, né, menos atividade, e aí as pessoas estariam maior propensão a serem influenciadas pelos desencarnados, e aí esses desencarnados conseguiriam realizar os seus objetivos. Mas aí vale lembrar uma coisa muito bacana, que essa mensagem ela é de algo que ocorreu nos idos dos anos 1940, ou seja, tem quase 80 anos aí, é muito tempo. A gente for pensar como se comportava a sociedade naquela época e como se comporta a sociedade nos dias de hoje, tem uma grande diferença, né, para essa questão das festividades. Então a gente tem que lembrar primeiro que naquela época as mulheres não tinham a liberdade que elas têm hoje. Elas vieram conquistar isso gradualmente com o tempo, ao longo das décadas. Então, naquele período específico dos anos 40, muitos acabavam precisando trabalhar nas fábricas e também precisavam estar em casa para poder dar o sustento à sua família, aos seus filhos, cuidar dos seus filhos. Elas não porque os maridos estavam em guerra muitas vezes, né? Então quem precisava trabalhar nas fábricas? Pegava as moças mais jovens, aquelas que não tinham casado ainda, ou então ou então elas estavam cuidando das coisas enquanto os maridos estavam na guerra. Nessa época, a gente tem que lembrar que não haviam eventos populares. Quais eram os grandes eventos populares dos anos 40 do século passado, além do carnaval? Que mais ou menos nessa década também foi quando começou a surgir o carnaval de rua, do jeito que a gente conhece hoje, né? Os blocos, tudo mais. Não tinha naquela época Rock in Rio, não tinha naquela época Lollapalooza, não tinha nenhuma rave naquela época. Então, assim, era o carnaval onde o povo mais se extravasava, porque as outras festas, elas também tinham um cunho religioso, mas elas eram mais festas familiares, como a festa junina, né? As festas juninas eram festas onde a galera curtia também, mas não era tão, não se extravasavam tanto quanto o carnaval. Como eu disse, era uma festa mais familiar. Então, o que o espírito lá superior dos espíritos inferiores acabou lembrando? Que olha, só a guerra e o carnaval mexem com essa galera e tiram ela da espiritualidade. Primeiro porque fazem com que as pessoas nesses períodos acabem se desligando mais do seu eu espiritual, né? Então, o cara que vai pra guerra, ele, claro, pode ser fervoroso e tudo mais, mas a família fica preocupada, ele fica preocupado, está lidando com algo triste, que existe
possibilidade de morte, né? Então, você põe em xeque as esperanças, as fés das pessoas. E o carnaval faz o desligamento da criatura com a espiritualidade, porque ela vai literalmente fazer o que o carnaval em latim diz, né? A carne nada vale. Então ela... eu vou meter o pé na jaca, literalmente. Então a criatura vai lá e extravasa. Bebe demais, come demais, sai um pouco daquele padrão normal que ela tem, que é a ligaria à espiritualidade, que é isso que ele quer dizer, né? E faz com que ela se desligue, se desconecte. E aí outro ponto interessante é que esses espíritos já percebiam a fragilidade das pessoas nesse período do carnaval, né? Essa questão de se desligar da religião começou a ficar bastante comum. Depois a gente foi vendo muito mais aquela questão do religioso não praticante, que é o cara que fala que tem uma religião X e não frequenta. E aí, essa criatura, ela, querendo ou não, ela não está ligada à espiritualidade em momento algum. Então, para ela conseguir receber uma inspiração, a proteção espiritual, ela não vai ter a mesma força para aquela pessoa que está sempre conectada com Deus, com seus anjos da guarda, seus mentores, né? E aí existe essa grande diferença. E hoje em dia a gente tem pessoas de todos os perfis, né? Tem aquelas que vão curtir o carnaval como se fosse o fim do mundo, como se fosse a última coisa que elas poderiam fazer. Mas, diferente do que aquele líder dos espíritos inferiores disse, as igrejas não estão mais vazias nesse período. Porque quase todos os templos religiosos, sejam eles católicos, evangélicos e espíritas, eles nesse período possuem retiros espirituais. E aí isso é muito interessante, é muito legal, porque a gente vê que existe um maior equilíbrio das energias, um maior equilíbrio das forças. É como se essa galera estivesse auxiliando a espiritualidade contra a força das trevas. A gente viu lá Humberto de Campos falando que é um esforço tremendo da espiritualidade. Então, a espiritualidade naquele momento luta só ela fazendo o esforço que ela pode. Não tem vibração da matéria para poder auxiliar. E olha que interessante, quando você tem as religiões, as fés mobilizadas num período onde a energia ela tende a ser mais inferior e elas fazem esses encontros de aprendizado, de estudo para essa galera, faz com que as vibrações sejam mais fortalecidas. E essas vibrações desses eventos, eles são utilizados para que a espiritualidade consiga auxiliar essas pessoas, né, que possam porventura vir a se perder. Claro que existe o livre-arbítrio, né? E a gente vai falar um pouco disso agora. Então, as pessoas que estão mais conscientes, porque nem todo mundo está no retiro, né? Eu, por exemplo, não estou no retiro, claro, porque preciso trabalhar e tudo mais, mas outras pessoas como vocês também não estão no retiro, por N motivos. Não gostam, não querem, mas também não estão curtindo o carnaval ou já curtiram o carnaval. Já saíram ontem, foi suficiente. Saíram na sexta-feira, foi suficiente. E essas criaturas, e são muitas, né? Que são conscientes da sua espiritualidade, elas não se permitem ser influenciadas. Então é o famoso orar e vigiar. Elas conhecem, sabem quem são, conhecem os seus valores espirituais e elas vão sair para curtir, elas vão sair para dançar, elas vão sair para brincar, para pular o carnaval, mas vão saber o limite delas de beber, não vão aceitar as coisas das pessoas, não vão ficar melindradas e falar assim, olha, fulano de tal não está fazendo isso que a gente está fazendo. Ela se conhece. Para essas pessoas, a espiritualidade usa essas vibrações desses eventos para fortalecê-las. É bem legal isso, né? Mas nem todos têm essa consciência e acabam se permitindo serem
se deixar levadas aos abusos. E aí eles podem levar a tragédias maiores. E a gente vê isso, principalmente quando a gente vê morte em trânsito, né? A imprudência. Então a pessoa tá no carnaval, bebe, 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 e aí vai depois pegar um carro, vai pegar uma moto e acontece uma tragédia. Se não acontecer uma tragédia com ele, infelizmente ele coloca em risco a vida de outras pessoas. Ou mesmo outras situações bobas e passionais que acabam em morte por conta do excesso do álcool na cabeça. Então quando julgam aquelas pessoas que estão ali no velório, julgam a moça que ela morreu de uma forma leviana, ou melhor, que ela morreu, mas que tinha uma vida leviana, certamente é porque elas estão aqui fazendo um julgamento, né? Mas também saía pra rua, não tinha compromisso com nada. É aquele julgamento padrão que as pessoas gostam de fazer, né? Mas ela traz justamente essa questão da característica da imprudência que a pessoa tinha, né? Uma pessoa que não cuidava do seu eu espiritual, e as pessoas vão lá e aproveitam e malham nesse momento. Mas a última frase ela marca bastante, que é a hora que o cara fala: isso são coisas do carnaval. Aponta um desprezo tão grande pela vida, né? Como se a vida não tivesse nenhum valor, como se é apenas mais uma que morreu no carnaval, mais uma que entrou para os dados estatísticos. É uma visão totalmente equivocada da humanidade, uma visão totalmente equivocada, sem empatia, né? E aquela alma, naquele momento, pensando como ser, aquele ser que vive outras vidas, um ser reencarnante, aquela criatura precisa de preces, precisa de boas vibrações nesse momento, né? E é isso que a gente tem que fazer nessas horas. Vou ler aqui os comentários de vocês. A Edna falou aqui: uma parte da sociedade tira uma licença para fazer o que já estava em sua mente. Excelente, é onde a gente vai entrar agora, Edna. Muito bom. Claudinei: vibração baixa, lugares de baixa vibração, pessoa se deixa levar com a sua vulnerabilidade. Isso é comum. Mas isso acontece no carnaval e vai acontecer na vida dela inteirinha. E aí o Claudinei complementou, né? Mas tudo é aprendizado em cima da aprovação e colheitas mal sucedidas. E aí vem agora a cereja do bolo, né? Esse texto oferece pra gente uma visão bastante profunda, bastante realista em relação das dinâmicas espirituais. No texto fala das dinâmicas que acontecem durante o carnaval, certo? Mas essas dinâmicas espirituais, elas podem acontecer em qualquer momento da nossa vida. Aonde quer que a gente esteja, pode ser no carnaval, pode ser num restaurante, pode ser num dia de churrasco entre amigos, pode ser numa festa de aniversário. Se nesse dia nós tivermos um pouco de excesso daquilo que a gente deveria fazer, deveria se controlar, a gente vai entrar nesse risco, nessa possibilidade de ser afetado por influências negativas. É um pinguinho assim pra gente se descuidar e se deixar levar. E aí depende muito de cada um, do autoconhecimento. Tava vendo hoje à tarde um vídeo de 2 atores da Globo que tiveram problemas com dependência química. O que fala, esqueci agora o nome dele, eu vou lembrar depois. Mas são 2 atores famosos. Um é o Fábio Assunção, ele estava acompanhando a fala do outro rapaz, que eu não lembro agora o nome dele, deu branco. Ele falou assim: olha, eu tenho vontade de sair para beber, para fumar, só que eu sei que se eu fumar ou se eu beber eu não vou ter o controle para parar. Hoje eu sei. Então ele evita. E aí entra essa questão do autoconhecimento. Claro, ele é um espírito que já com certeza sofreu muito, tem essa vulnerabilidade. Eu não sei como que é a fé dele, porque a gente sabe que com a fé a gente fica mais fortalecido, mas eu não sei como que é a fé dele, a correlação dele com a fé, ou se cresceu depois disso também.
Ele não fala, mas a gente sabe o quanto isso também ajuda. Mas só da pessoa ter a consciência de que se ela tiver acesso a uma pequena coisa, eu não bebo. Eu, Rafael, não bebo frequentemente. Não fumo, nunca fumei. Mas eu sei o meu limite da bebida. Né? Se eu sair para beber, eu sei o quanto eu preciso ou o quanto eu posso beber para perder o controle da minha consciência, coisa que nunca aconteceu. Eu nunca perdi o controle da minha consciência bebendo, mas não é por isso que eu vou beber todo dia até esse limite, né? Até porque a gente tem que entender aquele ponto de qual é o objetivo disso, para onde vai me levar. Eu vou beber porque eu quero esquecer um problema. Eu vou beber porque eu estou entre amigos, não vou trabalhar amanhã, posso beber. Sim, mas depois você não vai dirigir. Como que você fica depois que você bebe? Você fica violento? Você fica estressado? Ou você passa mal e dá trabalho para as outras pessoas? Então, assim, raramente virão coisas boas atrás correlacionadas a isso. Então, não importa se é o carnaval. Pode ser qualquer momento. Qualquer momento. Aqui no Mato Grosso existe muito, estava conversando com um amigo, existe muito crime passional. O pessoal tá confraternizando, né, jogando uma sinuca, bebendo num bar, e aí de repente um olha para a mulher do outro, um já tira uma faca de algum lugar e já acontece uma tragédia aí. Isso acontece todo final de semana aqui. É muito comum. Então, é o que eu falei. Para se descuidar, é um piscar de olhos. E para acontecer uma tragédia, também. Né? Então, esse texto mostra pra gente não só uma questão do carnaval, mas como nos grandes momentos de fragilidade coletiva, se a gente tiver uma consciência de quem nós somos e uma ligação forte à espiritualidade, nós teremos os bons espíritos nos auxiliando, nos protegendo. Eles vão nos ajudar até o momento em que nós dermos acesso. A hora que a gente fechar a porta para eles, nós estaremos abrindo a porta para outros irmãos terem acesso a nós. E aí é mais difícil da gente conseguir fechar essa porta, né? Depois que a gente abre ela. Então, que a gente tenha a consciência de aproveitar o carnaval ou aproveitar qualquer outro momento, que a gente possa aproveitar com alegria, né? Que a gente possa extravasar com alegria, com limites, com consciência, sem perder de vista aquilo que nós somos, os nossos valores morais, os nossos valores espirituais. Porque na nossa vida, o que nos rege é o equilíbrio. Então, que a gente tenha noção do que faz manter o nosso equilíbrio. Porque a hora que a gente perder, aí a gente vai colher as consequências daquelas ações, daqueles atos que nós temos. Eu separei um vídeo bem legal, eu até compartilhei hoje, do Thiago Brito. Eu vou tentar dar um play aqui para vocês assistirem. Enquanto isso eu vou ler aqui os comentários. A Fernanda falou, é uma desculpa para fazer o que quiser, mas é carnaval, né? É como se tivesse um alvará nesse momento para perder o controle e fazer tudo o que quiser, né? E já saem de casa armados. Quem leva uma arma sem intenção? Pois é, isso já faz parte da pessoa, né? Do que ela quer. Aí a Edna, até quando mudamos de atitudes para melhor, somos atacados pelos mais próximos, nossos novos hábitos incomodam. Bem observado, Edna. Porque tem isso também, né? Tem essa questão, a gente está protegido, a gente está conectado, mas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, elas sofrem as influências espirituais. E elas, não tendo esse controle, vão tentar nos atingir o máximo possível. Claro que elas estão dando uma abertura para a espiritualidade menos... os irmãozinhos menos evoluídos ali, mais trevosos, tentarem atacar a gente. Então que a gente tem essa percepção também de que, querendo ou não, nós nos tornamos alvo, eventualmente,
pelos maiores sentidos, seja pelo trabalho espiritual que nós nos dediquemos, seja pela pessoa melhor que nós queremos ser, né? A gente vai ser alvo, isso é fato. Aí a Fabiana aqui comentando no YouTube. O que estamos esquecendo é que a festa de carnaval, a palavra carnaval, tem a sua origem afastar-se da carne, né? Comentei, né? A carne nada vale, vem do latim. Véspera de quarta-feira de cinzas que se inicia a abstenção do consumo de carne. E aí, mas isso é para uma isso vale para as pessoas que têm os seus hábitos católicos, né? Eu não tenho hábitos católicos, eu não sou vegano, não sou vegetariano, como carne, normalmente. E como carne também, né? Como já fiz sem querer, mas como sou espírita também não me afetou. Na sexta-feira de Páscoa, uma vez, lembro que eu saí com a minha esposa, a gente saiu, foi no cinema e tava todo mundo comendo ainda existiu o McFish, né? E todo mundo tá comendo McFish. Fui no McDonald's também, saímos do cinema, peguei um Big Mac normal e todo mundo ficando me olhando torto. Nem assimilei que era sexta-feira, sexta santa. Não, são os hábitos, né? Isso não vai mudar quem eu sou, não vai mudar as minhas qualidades. Então é muito mais importante a gente pensar aquilo que sai da nossa boca, né? E não somente aquilo que entra. Então que a gente mantenha sempre, né, essa questão da vigilância espiritual em qualquer festividade que seja. Vou tentar colocar o vídeo aqui do Thiago para vocês assistirem, que é um vídeo bem legal. Deixa eu abrir ele aqui. Essa polêmica é boa. Espírita no carnaval, pode? Vai, tem que ir, não tem nada demais. Tá abraçado com os 10 obsessores. Óbvio que o carnaval tem problemas. O povo exagera, a palavra limite entra em extinção, e se perder o limite, bebida, droga, sexo, briga. Então não finge que é tudo de boa, porque não é. Mas dizer que não pode ir, não pode. Ah, nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Mas no fundo está dizendo, é proibido o espírita ir no carnaval. Tio Kardec me ensinou que não teria nem dogmas nem hierarquias. E que nossa evolução seria pela capacidade de amar. Se a pessoa ama essa bateria que arrepia. Crianças e velhos sorrindo, família brincando. Não dá para ser espírita com uma alegria saudável, não? Ao invés de jogar a culpa no carnaval, a bebida é seu ponto fraco? É agressivo? É brigão? É sexualmente desequilibrado? Se pra você é complicado, não vai. E nesse caso, você tá sendo prudente. O que a gente não pode é se fingir de santo para ficar condenando os outros. O iluminado que não se mistura. Os fariseus eram hipócritas e julgavam Jesus porque ele se sentava à mesa com pessoas tidas como má vida, pessoas pecadoras. Jesus ensina, seja luz, aonde você for. Senão já vai ter gente que não vai nem a bar nem restaurante porque tem trevas espirituais. Não vai nem à praia nem à piscina porque tem pessoas com roupa de banho. Cristão isolado não exercita o equilíbrio, não se espiritualiza, só finge. Seja caridade em shows, seja generosidade em festas, seja honestidade na praia. Seja amoroso num bar. Porque ser bonzinho dentro do templo religioso é mole, né? A nossa missão é fazer uma sociedade melhor. Se você chegou até aqui, coloca aí a sua opinião. Abraço. Viva Jesus. Tá aí. Agora foi, né? Chegaram a ver esse vídeo hoje? É vídeo importantíssimo. Fala do Thiago, foi pontual. Desculpa ter apanhado aqui, tá, gente, para colocar o link aqui, o vídeo, mas como eu utilizo aqui o OBS, eu uso várias ferramentas ao mesmo tempo, eu tenho que tentar sincronizar a entrada do áudio e do vídeo no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. E aí, nunca tinha colocado o vídeo aqui pra vocês, né? Primeira vez que eu faço isso. Então, eu fiz um teste antes de começar, mas na hora de fazer me perdi aqui nos links. Mas valeu. Deu certo, vocês conseguiram ouvir, né? E isso o Claudinei tá falando aqui que viu a live, o Thiago tava em live até agora há pouco. Foi pontual. O link no YouTube é fácil, é só achar o Espírita Soul lá no YouTube, o Claudinei. Espírita Soul no YouTube, você vai achar nosso canal, só tem nós de Espírita Soul.
E aí a live é sincronizada, simultânea, estamos ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. A única diferença é que quando acaba o vídeo aqui no Instagram, a live aqui no Insta e no YouTube, no Insta eu consigo já subir. Logo depois que a live encerra, eu consigo subir essa live pro Instagram. No YouTube não. Como é um vídeo de 1 hora, demora, né? Então eu não consigo. O que eu faço? Eu programo para amanhã. Então amanhã, por volta de umas 5 horas da tarde, eu disponibilizo ele no YouTube. Beleza? Que bom, gostaram do vídeo, gostaram do Thiago. Thiago, sigam o Thiago, que é show de bola. Ótimas reflexões. O Thiago, olha, é um cara fenomenal. Tem um stand-up muito bacana também. Beleza, gente. Reflexões feitas, né? Nada de preconceito, nada de julgamento. Muito mais consciência de cada um de nós dentro dos nossos atos. E como que a gente pode também orientar as pessoas, caso elas busquem essa orientação, né? Nada de a gente ficar metendo um bedelho na vida dos outros sem pedir. Cada um com a sua responsabilidade também, né? Então é isso. Semana que vem a gente volta com a nossa rotina do livro dos Ensinamentos de Jesus, de Caibar. Canal do Thiago Brito é Thiago Brito mesmo. Você digita lá Thiago Brito Espiritismo no Instagram. Thiago Brito Espiritismo. Você vai achar o cara. Tá? E aí, semana que vem a gente retoma os nossos estudos convencionais das parábolas. As parábolas não, né? As parábolas já foram. Dos ensinamentos de Jesus. E daqui a pouco tem Oscar. Vamos fazer as nossas vibrações. Quiserem comentar, aí botar os seus nomes para vibração, fiquem à vontade. Agora é a hora. Quiser também buscar água para fluidificar, ainda dá tempo. Então, nesse momento, vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos mais uma vez junto da espiritualidade que nos assiste, que nos dá sustentação. Que nesse momento nós possamos sentir todas as boas vibrações saindo de nós, do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Que essas boas energias sejam absorvidas pela espiritualidade que nos acompanha e que nos assiste nessa noite. E que esses irmãos possam encaminhar essas vibrações para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerras, em conflitos, desastres naturais, para os povos que passam a fome e a miséria. Vamos vibrando para o Brasil, pelo povo brasileiro, para todas as pessoas da nossa terra bendita, aos políticos, às capitais, e vamos vibrando para os irmãos que estão em condição de rua, perdidos nos vícios, abandonados pelas suas famílias. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nas casas de repouso, aos encarcerados nas prisões, aqueles que sofrem em suas casas por doenças, seja quais forem, seus cuidadores. Vibremos as pessoas que vivenciam qualquer tipo de violência doméstica. Vibremos aos hospitais, aos leitos de UTI, aos profissionais da saúde. Vibremos a todas pessoas que estejam passando por qualquer sofrimento, qualquer dor durante este carnaval. Vamos vibrando pelos nomes deixados para vibração, sejam aqui na live, sejam também na postagem oficial. Que nesse momento a espiritualidade, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, possa dar uma atenção especial para esses irmãos. Que todas as bênçãos sejam derramadas para eles. Que
possam sentir esses fluidos energéticos envolverem o seu ser neste momento, cuidando daqueles que são encarnados, do seu físico, do seu espiritual, do seu mental. Que a espiritualidade possa auxiliá-los naquilo que lhes forem permitido. Vamos colocando uma dessas pessoas para receber uma vibração especial, visualizando uma chuva de bênçãos caindo sobre ela, lhes dando força, sustentação para enfrentar os desafios da vida. Vamos pedindo que a espiritualidade cuide de nós durante o nosso sono, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possa cuidar do nosso corpo, recuperando as nossas energias, que essas falanges espirituais possam também fluidificar as águas neste momento, colocando nelas os remédios necessários para cada um de nós, para cada um daqueles que tenham a necessidade da fluidificação da água. E vamos deixando uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E agradecemos ao Pai pela vida bendita que temos por este encontro. Pedimos que nos envolva em todo o seu amor, nos acolha, nos proteja contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana. Que possamos manter dentro dessa proteção boas vibrações, vibrações de amor para conosco, para com nossos irmãos. Que possamos emitir do fundo do nosso coração apenas boas palavras, bons exemplos, boas ações e bons pensamentos. E encerramos a nossa live dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, e assim damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, espero que todos estejam bem. E é isso, gente. Obrigado pela companhia. Mais um domingo de carnaval, um domingo mais exótico. Muita gente passeando, muita gente viajando, muita gente vendo carnaval na televisão, muita gente vendo o Oscar. E nós aqui fazendo a nossa parte. Nos vemos na próxima semana, domingo que vem, nesse mesmo horário. Um beijo no coração de todos vocês e Deus abençoe a semana de todos. Tchau, tchau, gente. Até.